Wala povo, tudo bem com vocês? Professor Ângelo Dias. Olha só onde a gente veio parar, meus amigos. Estamos aqui diretamente do Barão Coworking em Campos dos Goytacazes. E o que nós estamos fazendo aqui hoje? Hoje começa, a construção de um novo canal de comunicação para o movimento Você na Sua Agenda. A ideia é que com mais um canal de comunicação a gente consiga inspirar e orientar mais pessoas para incluírem seus nomes em suas agendas. E para começar essa jornada, agora em formato podcast, convidamos uma pessoa muito especial para nós, porque ela faz parte da história do Você na Sua Agenda. E além de inspiração, ela é psicóloga e vai nos orientar muito numa questão muito importante para a saúde, um dos pilares da saúde. A gente já tem falado para vocês que a saúde pede mais: movimento diário, alimentação natural, inteligência emocional e sono reparador. Então, a Janine Gaia veio aqui para conversar conosco, sobre inteligência emocional. Janine, quem é a Janine Gaia, por favor? Oi, Ângela, que prazer estar aqui fazendo a abertura do Você na Sua Agenda. Quanto Muito tempo bom. a gente vem falando sobre esse projeto Verdade, e eu me sinto muito lisonjeada de ter participado do planejamento e agora a gente está executando, né? Que Verdade. coisa maravilhosa. Que bom. Então, a Janine Gaia, né? A Janine Gaia, Ângela, ela é filha, ela é mãe, ela é amiga, sabe? Ela tem várias facetas, né? Mas hoje aqui eu vou estar como psicóloga. E não vou deixar de trazer as outras, né? Que atravessam também e culminam para trazer a minha experiência. Então, eu sou psicóloga clínica, já atuo há 17 para 18 anos, já é um tempinho, né? Já percorri em vários lugares e nesse momento eu desempenho, né, um trabalho voltado para o público feminino. Isso não impede dos rapazes estarem incluídos também. Bom. Mas falar de autoestima, falar de autoconhecimento, falar de bem-estar, falar de saúde, né, Nandilo? Que a saúde ela é atravessada de forma integral. Então a gente precisa falar da mente, precisa falar do corpo e precisa falar da espiritualidade também, para que a gente tenha essa consciência de que somos um ser onde muitas coisas precisam ser trabalhadas, não apenas só o corpo, só a mente, só a espiritualidade. Essas coisas acabam se integrando. Então, essa psicóloga de mulheres que aqui hoje está, também tem uma formação como arte terapeuta, né? Sou pós-graduada em terapia cognitivo comportamental, fiz uma formação também voltada para a parte das emoções, e as emoções de forma positiva, sabe, Ângela? Então, a psicologia há muito tempo veio estudando o adoecimento. E hoje a gente aqui tem esse privilégio também de estar falando sobre prevenção e de estar falando de saúde, na maneira de levar informação e comunicar às pessoas questões básicas, fundamentais, para que elas possam se cuidar de forma intencional. Perfeito, Janine, essa é a palavrinha mágica, intencional. Porque como a gente vem conversando há quase 4 anos, que eu sou seu paciente, essa ideia de você estar preparado para a impermanência da vida, de que as coisas vão acontecendo e você tem que estar preparado para isso, é que por isso que você está aqui. Porque eu aprendi nesse contato com você, nessa convivência, que quando esse pilar da inteligência emocional ou da saúde mental, como a gente costuma, como está sendo mais comum da gente ver aí nos meios de comunicação, quando a saúde mental está fragilizada, o treino não rende, você se alimenta mal, você dorme mal, então você acaba desequilibrando todas as dimensões da saúde. Então vamos começar lá explicando para os nossos ouvintes aqui, para a nossa audiência, o que é inteligência emocional, Janine? Ai, é muito gostoso falar desse tema, né, Ângelo? E eu me lembro muito bem que, se você me permite, né, que foi uma das grandes coisas que você desejou como objetivo. Janine, eu quero ter inteligência emocional. Verdade. Então, vamos falar o que é inteligência emocional.
A inteligência emocional, Ju, ela tem a ver com as emoções e a parte da inteligência. Isso tem a ver o quê? Com os dois hemisférios do nosso cérebro, né, que vão se conversar para que a gente construa a capacidade de lidar de forma assertiva com as situações, que a gente consiga gerenciar essas coisas que nos atravessam de adversidade, de coisas novas às vezes, de traumas, tantas situações, né, que podem acontecer com a gente precisa desenvolver habilidade, condição de não ser apenas uma pessoa responsiva, não só uma resposta, mas que a gente tenha a capacidade de se organizar internamente, gerenciando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e comportamentos. Olha só quantas coisas diferentes. Então, o que eu queria falar assim de primeira mão, que a gente precisa diferenciar quando a gente vai falar de inteligência emocional, o que é uma emoção? Emoção é aquilo que a gente nasce com ela. Né? Temos emoções básicas, como alegria, tristeza, nojo, raiva, medo. Só aqueles personagens do Divertidamente? Exatamente. É o nosso painel de controle. Isso. Nascemos com aquele painel de controle e precisamos entender. Eu acho que a primeira coisa que é importante ser dita, Ângelo, é que se a gente nasce com as emoções, a gente precisa olhar para elas e entender de uma vez por todas que elas vêm para informar a gente. O nosso organismo é extremamente inteligente. Então, as emoções, quando a gente começa a compreender qual emoção eu estou sentindo e que informação ela traz, isso já dá um start para a gente começar a ter inteligência emocional. Então, as emoções, elas são de fábrica, elas nascem com a gente. Já os sentimentos é a percepção que a gente tem diante das coisas que a gente observa, de acordo com o nosso histórico, com a nossa história de vida, até nas empresas. Dá um exemplo prático aí dessa distinção de emoção para sentimento. Ah, sim. Vamos lá. Emoção. Apareceu um leão na minha frente. Vou disparar um medo. O medo é um sinal de alerta. Ele vai vir para poder me orientar se eu devo parar, congelar, se eu devo fugir ou se eu devo enfrentar. Então, é uma coisa assim, bem simples para poder entender, né? E a questão do pensamento é quando a gente começa a fazer interpretações. Vamos supor que a gente esteja caminhando por um quintal de alguém que tenha muitas árvores, né, e tudo, e a gente ouça um barulho. Às vezes é só o vento, mas o pensamento fala assim, será que tem um leão ali? E aí a gente desperta a emoção através de uma interpretação também da realidade. E a gente interpreta a realidade de acordo com o que a gente tem dentro de si, porque às vezes um mesmo evento, Ângelo, pode causar um sentimento em você e outro completamente diferente em mim. Ela é uma coisa mais singular. A emoção ela é mais universal. Tanto que se eu sorrir aqui, você vai entender que eu estou feliz. E se uma pessoa no Japão sorrir, você também vai entender que ela está feliz lá do outro lado. Tá? Então seria, né, a emoção, o sentimento, o pensamento, que é a parte, né, do nosso pensamento mesmo, que às vezes a gente pensa coisas que são concretas e reais, mas às vezes a gente cria realidades, né, de acordo com esse pensamento que tem a ver com o nosso histórico também. E o comportamento é o que a gente coloca em prática. E todos eles, né, é importante você falar assim, divide aí para poder eu entender, porque às vezes a gente confunde muito. E esse é uma estratégia fundamental, uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental para que a pessoa consiga identificar o que ela tem de comportamento, pensamento, emoção, sentimento, para que ela saiba gerenciar tudo isso, em prol dela ter uma inteligência emocional capaz de funcionar. Porque quando ela funciona de forma ótima, bem, tudo vai bem, mas quando está disfuncional, não funcionando corretamente, aí sim. É o que você falou, não treina direito, não come direito, vai tudo por água abaixo. Janine, como é que a gente consegue desenvolver essa inteligência que hoje ela é tão valorizada, inclusive no meio corporativo, né?
fala-se hoje da tal das soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, e essa aí, ela é top 10 dentro do mundo corporativo, por exemplo. Então, como é que... E a gente sabe que ela é mais do que isso, ela é importante para a vida, por tudo que você já acabou de falar. Então, fala aí para a gente como é que a gente consegue desenvolver a inteligência emocional. Assim, Ângelo, tudo a gente consegue aprender, né? Então, esse desenvolvimento, ele vai acontecendo a partir do momento que a gente vai buscando autoconhecimento e estratégias, né? Quando você me perguntou a questão do que era inteligência emocional, é importante trazer, né, que quem acabou divulgando mais a ideia da inteligência emocional foi o Daniel Goleman, né? E ele traz pilares da inteligência emocional que são importantes para a gente esmiuçar um pouco aqui, para ter um entendimento de como a gente pode fazer, como a gente pode dar sequência nesse segmento, porque não é tão simples assim. É possível, mas a gente precisa fazer um mergulho. E como você mesmo colocou no início, né, ação intencional. Eu preciso desejar também, mas arregaçar as mangas, entendendo que todo processo de mudança, ou na maioria das vezes, ele vai ser desconfortável, porque vai te migrar de um lugar onde você já estava adaptado, seja ele bom ou ruim, para um outro lugar, onde você vai ter que fazer um percurso até que fique bacana esse outro polo que você vai fazer essa transição de mudança, tá? Então, Ângelo, eu até deixei anotadinho aqui, trouxe porque a escrita, né, cientificamente é comprovado que a gente trabalha a questão da aprendizagem, escrevendo, e isso se fixa melhor. Então, eu gosto muito de fazer, estamos aqui, né, com os nossos materiais. Então, o primeiro pilar, Ângelo, né, é a autoconsciência. Eu trouxe até um papelzinho. A autoconsciência, aqui tem uns tópicos que vai dizer que a autoconsciência é a capacidade de analisar emoções e prever reações. Então, quando você está autoconsciente, você faz esse processo de autoconhecimento, você olha para dentro. E foi o que eu falei, é analisar as emoções. O que essa emoção está querendo me dizer? E essa emoção, ela está me alertando para quê? Para poder eu me prevenir e garantir a preservação da minha espécie. Basicamente é isso que acontece. As emoções elas nascem com a gente para a gente preservar, para a gente sobreviver. Claro que isso é muito mais complexo, porque depois de uma emoção básica, vem muitas outras emoções também secundárias, né, que vão vindo. Tanto emoções assim que demandam um pouco mais de trabalho, porque podem trazer um sofrimento, quanto emoções positivas. A gente vai ter também emoções, não, porque não existe emoção negativa, sabe, Ângela? A emoção, ela é o que é. Então, é de acordo com a nossa interpretação, é que vai trazer o sofrimento e a gente vai achar que tá ruim. Mas esse ruim é o que nos comunica que algo na nossa vida precisa ser mudado. Se isso não nos alerta, a gente continua fazendo a mesma coisa, se mantendo num lugar que não evolui, né? Dentro desse processo de autoconhecimento, de autoconsciência, né, de autoconhecimento, para chegar na autoconsciência, de você analisar, eu lembrando da minha experiência de paciente, não tem que haver assim um processo de auto-observação. Você começar a prestar atenção, porque a emoção ela vem e muitas vezes você não para prestar atenção no que está acontecendo, você simplesmente reage, né, àquilo. Quando você começa a prestar atenção, aí sim é que você fala, puxa, isso aqui, essa emoção me deixou triste, me deixou com raiva, me deixou feliz. Como é que exercita essa autoobservação? Bom, a autoobservação, ela, como você bem falou, é um exercício, demanda treino, porque muitas vezes a gente faz o quê? Comportamentos automáticos. Comportamentos que não pedem licença. Quando você vê, você já fez. Então, é observar mesmo, porque a gente só muda o que a gente conhece e a gente tem autoconsciência. Você já viu alguém mudar alguma coisa que não conhece? Então, a autoobservação, Ângelo, é uma parte dessa busca por autoconsciência. E aí é quando você faz pausas, quando você coloca mais a atenção no escutar
o outro, observar o seu entorno, observar o seu próprio funcionamento, aí que você vai observar o que você está pensando, né? E vai começando a se autoanalisar e se perceber como que funciona, como que eu funciono, né? Basicamente isso, a autoconsciência, como que eu funciono? E aí você pausa para se estudar. Certo. Nossa, perfeito. Pode continuar nos pilares, então. Então vamos para a autorregulação. Né? A autorregulação é um gerenciamento emocional, que é quando você consegue. Eu não gosto de usar a palavra controlar, sabe, Ângelo? Mas é quando você consegue lidar, mas quando você consegue interromper um comportamento que é irracional, impulsivo. Quando você olha para as emoções e você consegue colocar ali, não, basta, eu vou até aqui. Porque eu entendo que isso vai ter uma consequência danosa, que isso vai fazer mal não só para mim, mas para outra pessoa. É quando você começa a olhar e regular a sua emoção. Porque a emoção ela vem. Mas quando a gente vai modificando nossa percepção de nós mesmos e da realidade, né, porque a gente precisa entender como a gente funciona, como talvez o outro possa se comportar e como o mundo funciona, para poder a gente conseguir sobreviver. Né? Tudo acaba combinando um pouco nessa questão da sobrevivência, mas de uma forma amplificada, né, ampliada. Então é você olhar e fazer esse gerenciamento. Eu vou colocar cada coisa no seu lugar. Claro, repetindo didaticamente, porque isso vai acontecendo a todo momento. Como a gente muito bem já estava conversando, né, antes da gente estar aqui, que a vida não vai parar para você gerenciar a sua emoção, para você se regular. Você tem que aprender no dia a dia a fazer esse movimento. Tá rindo? Não, primeiro porque eu estou lembrando de que é um exercício diário, né? Que há 4 anos que eu venho fazendo. É intencional e é diário. Cuidar da inteligência emocional faz parte do autocuidado que a gente está propondo para as pessoas no Você na Sua Agenda. Assim como você toma banho, escova o dente, treina, procura se alimentar nos horários adequados, pratica a higiene do sono para dormir melhor, você precisa cuidar da sua cabecinha, das suas emoções, lidar com elas para você ficar bem. Então, e nesses exercícios, né, Ângelo, de forma muito prática, você falou aí de escovar o dente, tudo, mas direcionado para isso, a meditação, ela é comprovadamente, né, uma prática, isso muitas pessoas confundem com uma questão religiosa, não tem nada a ver mesmo, né? Tem religiões que vão usar dessa prática, mas a prática por só não é uma prática religiosa, é uma prática mesmo de autoconhecimento, uma prática que vai levar você a esvaziar a mente, a você saber lidar com esses pensamentos quando eles chegarem, você ter a capacidade de tudo bem, eu deixo da mesma maneira que você chegou o pensamento, você pode ir embora, né? E é um processo de aprendizado, porque meditar, assim, para quem está começando, é um desafio, muito né? É dia após dia, né, Ângelo? Mas assim, a meditação e a respiração, porque a gente nasce sabendo respirar, mas a gente não fica prestando atenção. E prestar atenção no respirar faz com que você saia de um turbilhão, de repente, que está acontecendo, para você se centrar, porque a sua respiração, o ar, ele vai oxigenar o seu cérebro, isso quimicamente tem fundamentos, e acaba porque você faz esse alinhamento e você consegue acalmar. Prestar atenção nas batidas do seu coração e sentindo que ele está acalmando, né? E assim, respirar profundamente. Tem respirações que você, né, puxa em 3, segura e depois solta. Isso você vai... Eu assisti um episódio de um podcast com o Murilo Gun e ele falou que ele está levando isso para as empresas, né? Ele está fazendo palestra de, Nossa, que interessante. de meditação e tal. Uma das orientações que ele traz para as pessoas, ele falou assim, ó, quando você começa uma reunião, várias pessoas na sala, cada uma dessas pessoas vem de uma forma diferente. Um pegou um trânsito grande, outro chegou mais cedo, está mais tranquilo, o outro brigou com o marido, o outro se estressou com alguma outra coisa. Então ele fala, cada pessoa chega numa vibe diferente na reunião. Então ele diz assim, para você começar uma reunião, é importante você
pede para as pessoas todas juntas fazerem 3 respirações, né? Inspiração mais profunda. E aí, depois de 3, você começa a reunião. É como se você colocasse no rádio o dial, botasse todo mundo na frequência do dial, para você poder, para que aquilo que você vai falar para as pessoas, eles realmente prestem atenção. Então foi bom você lembrar da respiração. E assim, né, Ângelo, quando você traz essa experiência, me ocorreu aqui de pensar que a humanidade veio num movimento de apagar incêndios. Quando acontece a questão do adoecimento, de uma doença psicossomática ou de um adoecimento físico, é que se toma uma providência. Mas não, quando você convida funcionários a pausar, estar no momento, né, presente, mindfulness ali, no aqui e agora, respirando, mantendo, né, uma frequência e alinhando o ambiente, você consegue fazer uma reunião muito melhor do que estar todo mundo alvoroçado e você ter que parar no meio para poder acalmar as pessoas. Exatamente, exatamente. É um movimento muito interessante mesmo. E eu vejo assim, né, que vários conhecimentos, várias profissões estão voltando-se para esse movimento preventivo, né? E acho que a tendência é essa mesmo, né? Hoje estamos vivendo mais, então precisamos prevenir, temos que estar alerta. Isso é tão forte, não é mais uma tendência, na verdade, é uma realidade. A gente tem a medicina hoje que está caminhando, segundo os especialistas, para a medicina 3.0, que é a medicina preventiva, que é a medicina do estilo de vida, como eles chamam agora. Então já tem congresso, já tem grupo de estudo, Liga da Medicina do Estilo de Vida. Então esse movimento hoje está em todos os profissionais de saúde, inclusive na medicina e de uma forma muito forte. Porque finalmente, quer dizer, infelizmente, como você falou, né, a gente tem que sofrer primeiro para poder se mexer. E a pandemia nos trouxe esse momento de sofrimento, né? A gente intenso, né? Perdeu pessoas, né? Perdeu vidas, e aí a gente percebeu que muitas coisas, muitas emoções que a gente teve que lidar nesse processo, principalmente de distanciamento social, que as pessoas ficaram longe, não podiam mais abraçar. Então, olha só quanta coisa que ficou aí mal resolvida. E quando a gente simplesmente voltou, a gente voltou com todas essas carências, vamos chamar assim. E nesse processo é que a gente percebeu o quanto que a saúde mental e a saúde preventiva, em especial, são fundamentais para que a gente possa ser mais produtivo e ser mais feliz, principalmente. E ser mais produtivo e mais feliz num ambiente adverso, né, Ângelo? Porque quando tá tudo bem, é muito simples. Você vai no fluxo, tá no flow, tá tudo beleza. Mas aí quando vem a adversidade, você não tem uma base para sustentar aquilo, você despenca. E aí é que vem a prevenção. Quando vier alguma coisa, porque, como você bem coloca, a impermanência, ela está aí. É viver, é estar também num estado impermanente, porque a gente não sabe, a gente não tem controle, né? O mundo tem um funcionamento também, né? Independente só da nossa particularidade, mas é isso, né? É a gente ter essa base muito formulada, no melhor que a gente pode dar no aqui e agora, e acontecendo algo, a gente vai fazendo essas melhoras, essas readaptações, vai aprendendo coisas novas, porque a gente está aqui para aprender. Só deixamos de aprender quando a vida realmente termina o seu fluxo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente está aprendendo, a gente tem a possibilidade de fazer coisas que a gente não fez durante a vida e que fala assim, meu tempo já passou. Não, vamos lá, vamos fazer de forma diferente, vamos nos apropriar disso, porque muitas vezes um adoecimento emocional vem por uma frustração passada e que você acha que você não pode mais, e pode. Algumas coisas podem, né? Aqui eu estou falando de uma forma mais abrangente, né? Mas a grande maioria, né, eu queria estudar determinada profissão e não pude, porque eu tive que parar para cuidar dos meus filhos. Os filhos cresceram, vai lá, né? Faz por você, né? Se conecta com outras pessoas, não fica dentro de casa sozinha, vai fazer esse network que seja,
vai viver em comunidade, vai treinar junto com a galera, porque, né, Ângelo, você muito bem sabe, pela sua experiência, o quanto estar num grupo, Faz diferença. fazendo uma coreografia de movimento, nossa, você sai transformado de uma aula assim. É verdade. O ser humano ele é tribal, né? Então, Somos seres sociais. esse sentimento de pertencimento é muito importante para o nosso equilíbrio emocional. Então, isso faz muita diferença. Quando você consegue criar uma tribo, seja lá numa academia, na escola, no trabalho, seja onde for, e você se sente uma parte importante daquele time, isso faz é muito bom para a saúde. Sim, é o sentimento de pertencimento. E o interessante até que naquele documentário as zonas azuis, né, os lugares no mundo onde tem o maior número de centenários, onde as pessoas vivem mais, esse documentário da Netflix é sensacional, aliás, recomendo para todo mundo. Ele fala que um dos pilares mais importantes que as pessoas, nos centenários lá, relataram como sendo muito importante para que ele chegasse a 100 anos é a qualidade dos relacionamentos. Porque eles chegaram lá na pesquisa, porque foram pesquisadores, né? Eles foram lá para conhecer, perguntar, fazer entrevista com esses centenários. Investigar, né? Como é que vocês chegaram até 100 anos? E na cabeça, eles falaram, a gente já chegou lá achando que era atividade física, era alimentação natural, né? Que eles só comem frutas, verduras, legumes, peixe, mas todos eles, ou melhor, a grande maioria mostrou que o que sustenta muito a possibilidade de eles chegarem em 100 anos é esse relacionamento saudável que eles têm em suas comunidades. Que normalmente são lugares pequenos, de interior, então eles se aproximam, um vai na casa do outro, eles conversam, trocam ideia, então e isso se mostrou muito forte, muito intenso. Até porque todos nós queremos ser vistos, né? Isso. E queremos ter uma importância mesmo, né? Desse jeitinho. Outro pilar, Ângelo, dando continuidade, é a automotivação, né? Que vai demandar aqui a questão do autoconhecimento, e agora vem uma palavrinha que vai pegar aí no calcanhar da galera, que é autorresponsabilidade, foco, porque ninguém motiva ninguém. Você precisa ter determinação, foco e autorresponsabilidade pelas suas atitudes, entendendo que a motivação vem no caminho. Quando você começa a observar que as coisas estão dando certo e o resultado está chegando, você se motiva. Então você precisa experimentar, você precisa experienciar, você precisa estar na vivência no dia a dia para que a sua motivação ela chegue. Alguém pode sim, vamos lá, vamos comigo, não sei o que, você vai 1 dia, 2 dias, mas se aquilo não tiver internalizado, se você não tiver comprometimento com você, não sustenta. E por isso tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido. Qual é, dentro dessa história do estudo do comportamento, que é o poder do hábito, né, um livro bastante interessante também, ele fala que os pilares do comportamento, né, o gatilho, que é o que gera a vontade de fazer determinada coisa, o hábito em si, que você vai desenvolver, e a recompensa. Então, fazer sentido é essa recompensa que você enxerga, que às vezes ninguém mais vê, mas só você. Né? Por exemplo, eu quero viver mais e melhor. Por isso eu faço musculação, por exemplo. Então, é uma recompensa lá na frente, é longo prazo. Então, muitas vezes eu não vou estar afim de treinar naquele dia, porque eu estou cansado e tal. Mas aí vem a motivação para chegar lá, me proporciona uma disciplina de eu falar, não, mas eu tenho que ir porque eu quero chegar lá bem, eu quero chegar aos 100 agora. E o sentido, quando você fala, não é uma coisa rasa. Não. Porque pode fazer muito bem assim, fazer coerência. Eu sei que eu tenho que treinar para poder viver 100 anos, Não basta. Não basta estar consciente, você tem que sentir também. Tem que fazer sentido. É a conexão que aumente e coração, né? Perfeito. Tanto é que coragem... Murilo Gun trouxe essa definição também. Coragem, cor é de coração. E esse agen, né, de movimento. Então, é fazer com o coração, coragem. Então, por isso que tem que fazer tanto sentido.
fazer com o coração, mas fazer de forma consciente também, né, Ângela? Acho que é importante a gente deixar claro que não é agir impulsivamente só pelas emoções de uma forma irracional, é inteligência emocional, então precisa estar equilibrado, né? É como se como botasse aquela balancinha, aquele desenho que tem, né? Do cérebro com o coração. Né? Isso. A gente está sempre buscando esse equilíbrio, porque a vida é como se fosse uma montanha-russa. Tem momentos, né, de impermanência, você sobe, você desce, e tem que estar nesse movimento também aí. E aí, assim a gente vai seguindo. O outro pilar, Ângelo, é a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, acolhendo suas emoções. Eu costumo falar, ouvi isso em algum lugar, mas eu não me recordo onde foi, que é você se colocar no lugar do outro, mas com os sapatos do outro. Isso é. É porque existe uma certa. Algumas pessoas não entendem. Apenas se colocar no lugar do outro, talvez não faça tanto sentido. Você não vai Tem entender. um distanciamento, né? Isso, Porque isso. você precisa compreender o contexto que aquele outro tá, Exato. que talvez ele sinta mais, até porque o sentimento é muito singular, cada um vai sentir de um jeito, vai doer de um jeito diferente para cada um é do seu jeitinho. Mas é isso, é vestir, ele tem a capacidade de vestir aquela emoção do outro, se compadecer, né? Ter compaixão, olhar para aquele outro de uma forma mais afetuosa, carinhosa. Mas isso, Ângelo, precisa começar na gente. Porque se a gente não tem a capacidade de se perdoar, se a gente não tem a capacidade de ser flexível com a gente, se a gente não tem a capacidade de se amar, talvez a gente não consiga fazer isso muito bem ou ajustado com o outro. E quando eu falo ajustado, é porque pode ser numa polaridade ou na outra. Talvez eu me esqueça completamente, faça tudo só para o outro, ou eu seja totalmente egoísta, não faça nada. E a gente precisa entender esse movimento. Quando eu consigo me entender como um ser importante e eu tenho amor próprio por mim, eu vejo esse outro também, de maneira, na completude das coisas. Uau! E o último são as habilidades sociais, que é o que a gente estava falando, né? Da soft skill, que é a questão de você saber se comportar no convívio, saber conviver. E se você, né, puxando um pouquinho do que eu acabei de falar, se você não consegue conviver com você em solitude, como que você vai conviver com o outro? Fala essa diferença entre solidão e solitude, por favor. Quando você falou dos idosos, eu até pensei, né? A solidão, ela é um sentimento que traz um vazio da falta da gente mesmo também. Certo. Né? A gente não está bem com a gente não consegue se encontrar no mundo, a gente não dá conta de ser feliz, sabe? E se isola naquilo ali, cada vez mais. A solitude é quando a gente está sozinho, mas a gente adora a nossa companhia. E é importante a gente ter esse conhecimento, porque quem busca esse viver na solidão é um indicativo até de depressão. Certo. É um adoecimento, porque, como falamos, somos seres sociais. Então, isso destoa da nossa natureza humana. Viver em solidão adoece e leva à morte, às vezes. Você não tem, às vezes, tem um casal idoso que um falece e o outro não consegue viver, e logo em seguida acontece o outro falecimento. Verdade. Talvez por falta dessa inteligência de dar continuidade, de não conseguir sem esse outro, não conseguir lidar com essa solidão e despertar para uma solitude. Estou falando talvez porque, né, quando ninguém morre de véspera, né? Então, assim, é uma questão que a gente realmente não tem controle. A gente sabe que vai acontecer um dia, vamos morrer, mas não sabemos quando. Mas o que eu quero pontuar é exatamente isso. Se você, né, que está ouvindo a gente, está se sentindo assim, mais deslocado e querendo ficar longe de todas as pessoas, não quer contato com ninguém e tem uma tristeza por trás disso, procura ajuda. Porque pode ser um sintoma, tá, Ângelo? Assim, acho que cabe esse alerta, Não, claro, né? com certeza Porque cabe. tudo que está no extremo, para mais ou para menos, pode ser um indicativo de que alguma coisa não está bem, você precisa correr. Lembra das emoções? Elas são informações. Então, fica atento.
Perfeito. Desse jeito. Perfeito. Esses são os pilares, né? Faz só Angela? São 4 ou 5? Já a gente Não, finalizou. 5. Os pilares a gente Não, finalizou. então, fala só quais são os pilares de novo, só repetir os sim. nomes, para Vamos lá. a gente guardar bem isso aí. São as habilidades sociais, empatia, Perfeito. automotivação, autorregulação e autoconsciência. Isso tudo é o que a gente chama de inteligência emocional. São os pilares da pilares inteligência para emocional. você fazer para você desenvolver a inteligência emocional. Tá. São pilares que o Daniel Goleman ele traçou. Existe uma sequência, por exemplo, esses 5 pilares é um passo a passo, ou você pode ir desenvolvendo cada um deles em separado? Então, eu acredito que seja uma coisa muito didática, mas chamaria atenção para o primeiro passo ser o autoconhecimento, tá? Porque é a partir daí que você vai, né, dando essa sequência. Engraçado que ontem eu assisti uma coisa no Instagram que foi uma história, tipo assim, se eu vou na sua casa, né, e eu me perco e eu te ligo, eu falo assim, Ângelo, eu me perdi. O que você vai me perguntar? Onde você está? Onde eu estou? Porque a gente precisa, para fazer a transformação, saber onde a gente quer chegar. Excelente. E saber aonde a gente está. Tá. Nossa, excelente. É uma Excelente delícia, comparação. gente. Excelente comparação. Eu falei assim, nossa, eu vou usar isso amanhã. É simples, mas que faz toda a diferença. Sim, se você não sabe aonde você quer chegar e você não tem a referência de onde você está nesse momento aqui agora, você fica muito solto e perdido. Né? Então, esse reencontro começa muito com esse movimento. O autoconhecimento, ele começa por aí. É bem nessa pegada. Você já respondeu o que eu vou te perguntar agora de outras formas. Ah, vamos lá. Mas eu já ouvi que o óbvio precisa ser repetido. Né? Sim, óbvio, precisa ser dito. Com muita frequência, em especial quando a gente fala de autocuidado. Porque é o que você falou. Infelizmente, não só conhecer faz as pessoas se mexerem na direção do autocuidado. Todo mundo, vários meios de comunicação falam sobre isso hoje. A gente tem todo esse movimento da medicina do estilo de vida, a revolução do bem-estar, a revolução da longevidade, mas muita gente continua lá no seu comportamento sedentário, por exemplo, fazendo o que eu falo do caminho inverso, né? Movimento nunca, alimentação sobrenatural, inteligência emocional em desequilíbrio e sono insuficiente. Então, qual a importância da inteligência emocional para se viver mais e melhor? Uau, né, Ângelo? Primeiro é entender que ela é importante, sabe? Que ela existe e que as emoções, elas fazem parte da sua vida. Há um tempo atrás, né, como a gente foi ensinado a não chorar, a não falar sobre as emoções, a não falar sobre os sentimentos. Igual esse choro, você tá de bobeira, isso é uma fraqueza, sabe? Então é entender que a gente precisa virar essa chave de ter o entendimento que cuidar das emoções com inteligência e sabedoria é um passo para a gente começar a viver bem, porque senão a gente fica defasado. Ângelo, eu acredito que assim, se a gente levar essa informação para essas pessoas que estão ouvindo a gente, de que a gente nasce, gente, da mesma maneira que a gente nasce com o nosso coração, com os nossos órgãos, a gente nasce com emoções, já é um alerta para mostrar que a gente precisa cuidar disso também. Porque senão o nosso bem-estar vai estar defasado, não vai ter saúde integral. A saúde, ela tem uma completude. Não dá, se não ficar capenga. Imagina uma mesa onde você tem ali os pés. Se você não tiver com todos os pés direitinho, a mesa vai cair. E é o que acontece com a gente. E aí, né, eu coloquei aqui como coisas importantes, né, a gente ter essa disciplina de treinar mesmo, não falo treinar um treino físico, não, é de estar atento a isso, a repetir, a treinar, ao óbvio precisa ser dito. Aí você está repetindo as coisas que precisam
ser estabelecidas como um hábito para você. Porque um hábito ele é criado na repetição. E às vezes é difícil olhar para determinadas coisas, fazer, começar um exercício, manter o exercício. Começar às vezes é fácil, mas manter o É o maior exercício desafio, né? é um desafio, mas isso vem com o treino, vem com passo a passo, vem com dia a dia, vem com você se motivar, aí vem os pilares, né? Os pilares vão acontecendo. Então, é fazer essa conexão para o bem-estar acontecer. A gente falou da questão da relação interna, relação com o seu mundo interno, e a relação com as pessoas e a relação com o mundo. Se você não construir uma inteligência emocional, Ângelo, você não vai conseguir lidar com você. É aquela frase, nem eu estou me aguentando. É verdade. Então, se você nem você está se aguentando, você imagina quem está ao seu redor. E a gente, quando toma consciência de que precisa fazer alguns ajustes para ser feliz e que a gente se acomodou a uma situação que já não cabe mais no nosso desenvolvimento, a gente desperta, tira a venda dos olhos, desvenda. Não dá para deixar não dá para desver. A gente viu, tá visto. Então aqui eu quero deixar assim bem claro para vocês verem que precisamos cuidar da inteligência emocional, que isso não é para os fracos. Tem gente que fala isso, né? Nossa. Aliás, a psicologia sofreu muito desse preconceito, né? De que psicólogo isso é coisa de maluco, não preciso disso. Nossa, essa frase. Eu imagino o quanto você já deve ter Eu escutado isso. escuto ainda. Porque eu vejo, eu lembro dos meus avós, por exemplo, quando se falava em alguma tristeza, né? A gente não tinha esse conhecimento que você tem sobre depressão, ansiedade e tal. E aí a pessoa falava que estava triste, tal. Vai lavar um Vai lavar tanque de louça, roupa, terapia, minha terapia é lavar louça. Isso. E você até me ensinou isso uma vez, numa das nossas conversas, aí você conversou que quando o pessoal fala assim, treinar é terapia. Não, treinar pode ser terapêutico, mas não é terapia. Nossa. São coisas completamente Exatamente. diferentes. Não confundam um processo psicoterapêutico que tem técnicas, tem ciência, tem estudo, né, que é a terapia, né, dentro da psicologia, com alguma atividade que seja terapêutica. Né? Temos até aí agora as terapias alternativas, né? Terapias que foram integrativas, que existem no SUS também, mas que não tiram a psicologia como ciência que vai trabalhar o ser humano, sabe? Em parceria com a psiquiatria. Né? Então, somos profissionais de excelência da saúde mental em paralelo com outros. Vamos então, né, como você falou, desconstruir esses conceitos, porque quanto mais rápido a gente quebrar essa crença, a gente vai se beneficiar cada vez mais. Cada vez mais. É porque, assim, eu agora de novo, voltando para a minha versão paciente, no nosso trabalho, na minha terapia com você, eu descobri que, por exemplo, a ansiedade, eu sou ansioso desde sempre, eu nasci ansioso. Então, a gente fazendo uma análise, uma retrospectiva de comportamentos anteriores, desde a minha infância, eu me vi fazendo coisas características de um ansioso mesmo. E eu só fui tomar consciência disso e passar por todos esses pilares da inteligência emocional, tratando cada um deles nesse tempo todo que a gente está junto, de 4 anos, depois que eu entendi o que era. Depois que eu falei, eu nunca ia conseguir fazer isso sozinho. Nunca. Por mais treinar, caminhar, meditar, respirar, mas as técnicas que você usou comigo para que eu pudesse alcançar o que hoje eu tenho de equilíbrio emocional, sozinho eu não ia conseguir. Então é bem importante a gente falar dessa diferença de o que é terapia de fato, que é um trabalho profissional com especialista, e o que a gente entende como terapêutico. Ainda tem isso, né? Por exemplo, treinar musculação para mim é terapêutico. Tem outras pessoas que odeiam fazer isso. Né? Terapêutico é ler, caminhar na praia, fazer o yoga, por exemplo, uma outra atividade, andar a cavalo. Então, cada um tem o seu terapêutico. Né? Exatamente, particular. É o que funciona para cada um. Exatamente.
Então, é bom, foi ótimo a gente chegar nesse ponto aqui dessa distinção. E aproveitando isso, amigo, imagine que agora pessoas que estão nos assistindo entenderam, por tudo que você falou, por todas essas características, elas perceberam e falaram assim: ih, rapaz, eu acho que esses dois malucos aí estão certos. Eu acho que eu estou precisando cuidar da minha inteligência emocional. O que você pode deixar de orientação para essa nossa audiência de como eles podem cuidar da inteligência emocional? Muito bom, Ângelo. Porque é aquilo, né? A gente levou a informação. Levou a informação, mas como? E E agora? agora, Yeah. quem poderá me defender? Não é o Chapolin Colorado. Sou eu mesmo, né? É Isso. quando a gente entende que a gente já deixou de ser criança, né, Ângelo? E que quem vai salvar a gente é a gente mesmo. É quando a gente começa a compreender que precisamos ter a responsabilidade de assumir quem somos, do que gostamos, quais são as nossas fragilidades, quais são os valores que não são negociáveis na nossa vida. Então é importante que a gente tenha essa clareza de se questionar e entender se a gente realmente está vivendo o que a gente veio como, sabe? O que a gente veio fazer aqui. Eita, minha amiga, sensacional. Não é à toa que o Daniel Goleman coloca a autorresponsabilidade como um dos pilares importantes da inteligência emocional. A gente precisa se escutar. E isso a gente às vezes esquece de fazer. A gente dá voz muito ao que está ao redor e vive da maneira como a gente acha que tem que viver porque o outro disse, porque a sociedade disse. Então, despertar para ter uma inteligência emocional é se entender como um ser singular, como um ser único e um ser que veio com uma missão própria, que pode ser semelhante à de outra pessoa, mas que jamais será igual, pelo simples fato de ser um ser humano único, individual, mesmo que tenha sido até nascido gêmeo com outro. É singular. Então, se apropriar desse conhecimento é entender que precisa assumir a sua parte, precisa assumir quais são as medidas a serem tomadas daqui para frente em prol da própria vida. Porque assim, Ângela, a gente fala muito de quer ver o mundo mudado, mas a mudança tem que começar na gente, seja a mudança que você quer ser no mundo, né? Então é esse movimento, é olhar e entender. Mas aí você pode falar assim: Janine, mas se a pessoa não souber qual é a missão dela, qual o propósito dela, busca ajuda. Busca terapia, vai fazer um processo de autoconhecimento, vai mergulhar em si. Não perca mais tempo. Por favor. Não se abandone. Não deixe que o outro viva, sabe, citando o que você tenha que fazer e vá morrendo aos poucos. Tem gente que vive, mas tem gente que está sobrevivendo, Ângelo, por não fazer esse mergulho de autoconhecimento. E a vida vai sendo atropelada. E são aquelas pessoas, às vezes, que não falam assim: não tem mais sentido, que estão em movimentos de desesperança. Sabe, tem jeito. Isso faz parte do ser humano, isso acontece com a gente. Todo mundo, acho que é uma coisa que precisa ser desmistificada, Ângelo, que eu trouxe até um livro para orientar para o pessoal, de uma pessoa, né, uma celebridade, que é a Gisele Bündchen, mas às vezes a gente olha para essa pessoa e acha que a vida dela é perfeita, que ela não tem problema. Não, gente, é ser humano, tem emoção. Todo mundo nasce com emoção. Não é porque está na televisão, está na mídia, que a pessoa não vai ter emoção. Nasce, todos somos seres humanos. Agora, a forma como a gente vai lidar com tudo isso depende da gente. E depende das conexões que a gente faz também. Precisamos escolher o que a gente quer andar, Ângelo. Precisamos fazer essas escolhas. Não adianta a gente reclamar, né? Que é uma coisa terrível, que rumina pensamento e mantém a gente sempre no mesmo lugar, e a gente não tomar uma atitude. Se você está olhando o seu entorno, tem pessoas que não estão te inspirando, a situação não muda, se mexe que automaticamente as coisas vão começar. Então, peraí, que a gente tem que
dar um passo a passo para os amigos aqui. Então, Ó, vamos lá. você usou uma palavrinha aí que eu lembro que foi uma das coisas que você comentou comigo que era muito importante a gente parar de fazer. Reclamar. O quanto que reclamar é prejudicial para a gente andar para frente, né? Então, era reclamar e Ruminar o pensamento. ruminar o pensamento. Sabe o que é ruminar, Então, Ângelo? fala para mim. O que É que quando você ruminar? pega aquele pensamento, você fica em looping. Looping. O Perfeito. que é looping, gente? É ficar rodando em círculo. Imagina você andando em círculo, você não sai do lugar, você roda, volta. Isso acontece com ruminar pensamento, de você não, sabe, você fica alimentando aquela mágoa, você fica alimentando o que você errou. Ah, mas eu errei. A gente aprende com o erro e segue adiante. Eu não tenho Era um desenho animado, mas depois me falaram que é uma figura que existe dentro da psicologia, que é o hard, né? Ó dia, ó azar, ó horror. A pessoa que fica sempre reclamando da vida e ruminando pensamentos negativos. Isso aí, Ângelo, gera estresse, libera cortisol e quimicamente tem alterações no nosso corpo. Então, assim, a gente não pode pensar que é só o sentimento e emoção soltos no ar. Não. Isso tem impactos no nosso corpo. Se você não fala isso, somatiza. E às vezes você fica doente, você vai no médico, faz 350 exames e não dá nada. Porque você precisa cuidar da sua emoção. Não tá lá a chave do problema, tá? Aonde? Aqui dentro. E aí, por exemplo, como eu te falei, né? Quem tem o hábito de reclamar, quem tem o hábito de guardar, de ruminar ruminar pensamentos negativos, o que eles podem fazer para parar com isso? Primeira coisa que eu dou de orientação é agradecer. Sabe, quando você começa a entender as coisas positivas que tem ao seu redor, você muda o seu olhar. E quando você começa a olhar para a vida de forma diferente e interrompe esse fluxo de reclamação, você começa a se relacionar consigo, com o outro e com o universo, com o ambiente de forma diferente. Então você precisa interromper. Mas para interromper, Ângela, é preciso identificar. E talvez se ele não está enxergando isso, que tal perguntar para as pessoas que amam, né, ele ao seu entorno, para ver se tem alguma coisa que pode ser mudada. Eu lembro, gente, eu lembro que essa foi a pergunta mais difícil que você fez para mim em 4 anos de terapia. Quem é o Ângelo Gonçalves Dias? Eu tive que perguntar para os meus pais, para os meus filhos, para minha esposa, para poder juntar tudo isso e tentar chegar a uma conclusão. Começar a se Um perceber, exercício né? de começar a se perceber. Foi quando eu comecei a entrar nesse processo de autoconhecimento. Muito interessante. Porque eu vejo muitas vezes acontecer isso com os meus alunos, adolescentes. Hoje eu sou professor do ensino médio, quer dizer, hoje não, desde 2015. E é muito triste você ver uma pessoa de 15, 16 anos passar por ansiedade, depressão e não conseguir sair disso, né? Então, essas orientações que você trouxe para a gente, por isso que eu estou te perguntando o que você mais pode trazer para ele. Quando eu falo para eles é porque eu estou direto com eles, mas para as pessoas que estão passando por isso, já entenderam que tem que mudar, mas o que elas podem fazer para ir caminhando na direção de melhorar a sua qualidade de vida? Assim, Ângelo, com adultos, né? O adulto, como eu falei, ele mesmo pode começar esse movimento por si só, procurar a ajuda de um profissional. Em caso de pais, né, que estão vendo os adolescentes, professores, é começar a levar o que algumas escolas já têm, que é educação emocional. Educação emocional nas escolas. Porque, assim, muitas vezes os pais desses adolescentes não têm educação emocional, então eles não vão dar o que eles não têm. Então a gente vai ter que começar um trabalho do zero com esses adolescentes para eles serem os pais do futuro. Transformando os outros, sabe? É um processo de sementinha, né? É nutrir agora para colher lá na frente. Né? É fazer o que dá para fazer, sabe, Ângelo? A gente não pode fazer um movimento idealizado de consertar tudo de uma vez só, porque não vai ser possível. Mas é o que eu posso fazer daqui para frente, no aqui e agora, para começar a plantar. Porque às vezes a gente vai começar a plantar, mas quem vai colher o fruto vão ser outras pessoas e a gente nem vai estar mais aqui para ver. Verdade. Minha amiga, você sabe que papo bom dura pouco, né? Ah! E olha, gratidão gigante sempre
pela oportunidade que você me dá de aprender com você. Eu já perdi a conta da quantidade de vezes que a gente teve podcast, é a primeira, mas lá no Instagram a gente já teve várias lives sobre assuntos voltados para a psicologia e você sempre traz para a gente um conteúdo muito rico e estratégias muito relevantes para que a gente possa realmente começar a cuidar dessa coisa tão importante que é a inteligência emocional, que é aprender a lidar com as nossas emoções. Então, agora se fique à vontade para deixar o seu recado final. Ângela, eu quero agradecer também porque é um aprendizado recíproco, né? Não só você, como relator, aprende comigo, mas eu também aprendo com você, porque quando a gente traz o nosso conhecimento e a gente passa, a gente ensina, a gente aprende novamente. Então, é ampliar sempre o conhecimento, é muito prazeroso estar sempre com você, falando sobre saúde, falando sobre bem-estar e levando essa possibilidade para que as pessoas possam virar a chave e se cuidarem cada vez mais, olharem para si mesmas com mais carinho, com mais responsabilidade e fazendo a vida acontecer de uma forma mais próspera em todas as áreas da vida. Sabe, prosperidade ela tem a ver com essa intenção de energia que a gente joga para o universo e fazer assim brilhar no sentido de estar fluido, de estar acontecendo com leveza, de estar em paz consigo mesmo para dar conta de ser pai, para ser mãe, para estar no trabalho, para ser amigo, para treinar e para desempenhar tantos papéis sociais que a gente tem com inteligência emocional. Uau! Obrigado. Meus amigos, então até o próximo Voa Talks. Esse foi o primeiro de muitos, se Deus quiser. Vocês acabaram de presenciar aqui o início do podcast Voa Talks, você na sua agenda. Forte abraço e até a próxima.